Cabana Team, nós temos uma vivência aí, né? Eu e minha esposa participando desde o início da cabana, né? Quando foi criada a cabana, nem sei há quanto tempo atrás, hein? 2018? Ah, não, a Team não, a normal, ixi, 2015, né? Então eu estava na sala lá do pastor Elismar, lá eu, Samara, o Wellington, sentado, o Aldson, rabiscando lá, e aí da cabana surgiu a Cabana Team, e eu pedi para eles darem esse recado, por quê, gente? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, vocês estão acompanhando aí, né? Óbvio o que está acontecendo no cenário mundial aí em relação a crianças, né? E a sua sexualidade. Então, várias manifestações, e nós como igreja, nós não podemos nos calar, né? Nós precisamos nos posicionar. E a cabana é um excelente trabalho, aonde vai trazer, como a Samara falou, é uma escola para esses adolescentes. Eu não sei você, irmãos, mas o meu encontro genuíno com o Senhor foi na minha adolescência. Então, marcou a minha vida e até hoje eu estou aqui, né? Para a glória de Deus. Pastoreando por conta de uma experiência que eu tive na minha adolescência. A adolescência é uma fase muito decisiva, né? Ali, o adolescente ainda está naquela indecisão do que é, do que quer, do porquê, de todas as coisas. Então, um treinamento como esse vai ajudar muito ele a definir quem ele é no Senhor. Amém? E eu quero começar com os irmãos hoje uma palavra que provavelmente eu não devo terminar nesse culto, mas a gente estende para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e quantos forem necessários, conforme o Senhor for nos conduzindo, que é sobre família. Quem aqui é casado, irmão? Erga a mão bem alta, e os casados aí. Glória a Deus, irmãos. Ser casado é bom, né, gente? Aleluia, irmãos. Quem são solteiros aí, irmãos? Levanta a mão bem alta aí. Os solteiros aí. Mas querem casar, não quer, irmão? Então é para vocês também essa palavra, né? Quando eu estava ali, junto com a minha esposa, desenvolvendo esse sermão ali junto com ela, aí eu parei eu falei assim, amor, mas essa palavra está muito para um encontro de casais. Mas eu falei assim, mas é tudo que a igreja precisa mesmo, porque os que não são casados querem casar. Nada melhor do que já aprender, né? A forma correta do que é o casamento, como viver uma vida a dois, como constituir uma família. Então a gente quer aprofundar um pouco nisso que é muito importante, irmãos. É a base aqui da nossa comunhão, a base de uma comunidade de fé, irmãos. Claro, Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, mas são as famílias, irmãos, que constituem isso aqui. É as famílias que tá aqui, que são as bases fundamentais para que a gente esteja aqui, que a gente esteja caminhando juntos aqui. Família vem do Senhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Eu pretendo trazer também no meio dessas ministrações aí, alguns pastores, pessoas amigas que falam muito nesse sentido, porque é um tema que está sendo muito discutido aí nas mídias, né? E principalmente está tentando se desconstruir o padrão família que o Senhor nos deu. Então nós vamos aprender sobre qual é o padrão bíblico de família. Qual é o padrão que a igreja, que a Bíblia nos ensina para que a gente possa manifestar como homem, mulher, família, filhos e assim por diante. Amém? Glória a Deus. Então eu já quero desafiar você a algumas coisas. Como nós vamos começar, às vezes você está vindo hoje aqui pela primeira vez e foi ótimo você ter vindo hoje, né? Amém? Porque Deus te trouxe hoje. Agora eu já tenho um desafio para você. Você não vai poder parar de vir, pelo menos até a gente acabar essa série aqui, irmão. Então você vai ter que dar continuidades, vai ter que se esforçar para vir, para você não perder. E se caso você perder, nós vamos deixar gravado no YouTube, mas não vamos transmitir ao vivo. Depois você assiste lá. E o meu desafio para você também é, se você não tem hábito de trazer papel e caneta para anotar, crie esse hábito. É muito importante você tomar notas. Mas você também pode abrir um bloco no seu celular, desde que, irmãos? Olha o pastor falando, hein? Isso não é um pedido, hein? Entendedores entenderão. Desde que você coloque seu celular no modo avião, irmão. Senão eu prefiro que você nem anote. Pode ficar só na memória, o Senhor vai refrescar a sua mente quando você precisar. Agora, se caso você quiser anotar alguma coisa, os textos, algumas coisas que vão ser faladas, abre esse bloco de notas aí. Mas, irmãos, Jesus está vendo. Eu não vou ver daqui de cima, mas Ele está vendo. Põe o seu celular no modo avião. Porque senão você vai ser mais distraído do que apercebido naquilo que o Senhor quer te falar aqui. Amém?
Glória a Deus por isso. E deixa aí a sua Bíblia também preparada aí, que nós vamos ler alguns textos. Mas eu quero começar lendo uma frase aqui de Erich Fromm, que ele diz assim: quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende. Isso é uma crise assustadora, devastadora, uma crise que nós temos vivido desde a antiguidade. Lá na era medieval, o sistema burocrático, a ciência, ela não tinha expressão, irmãos. Era completamente presa a um sistema. Mas aí veio a era moderna, um penso, logo existo. E aí as pessoas lá com o iluminismo acharam que ia ter uma liberdade de expressão, mas que na verdade isso fez aprisionar o ser humano. E aí nós viemos então para a crise da pós-modernidade, que é o que nós estamos vivendo hoje. Que é uma crise com ditos como: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e ponto final. Porque eu tenho o direito de ser feliz. Então nós estamos vivendo uma crise do relativismo. As pessoas, elas são relativas nos seus conceitos. É isso e pronto, acabou. Então não tem mais uma Bíblia que possa me orientar, não tem mais um pastor que possa me orientar, um homem de Deus, mas não, é o meu relativismo, é o meu conceito, é o que eu penso. É um conceito abstrato, é um prazer imediato. As músicas hoje em dia, o que as músicas cantam, irmãos? O que as músicas estão cantando hoje em dia, se você observar a letra, né? E aí não tem música mundana e música, né? Porque não tem música de Marte, nada mais, tem música boa e música ruim. O problema é que hoje em dia é muito mais músicas ruins do que músicas boas. E quando eu falo música ruim, música boa, eu não estou falando só uma melodia, que às vezes você escuta uma melodia de uma música em inglês, e aí você ama, você bota lá no carro, e você, nossa, é boa demais essa música. Dá até um gingado, igual o Rodrigo aqui, né, dançou lá e tá. Aí quando você se depara com o que aquela música está cantando, você fala assim, tem algo errado. Mas que a letra não condiz com aquilo que eu tenho como princípios, como valores. E muitas vezes, irmãos, você no piloto automático, você tem cantado canções, até dentro da igreja, irmãos, que está indo contra, de fato, o que é o próprio evangelho completo. Canções que tocam na emoção, mas não tocam na razão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as canções que cantamos hoje em dia. Porque tocar na emoção, irmãos, eu garanto para você, se você gosta de música, se você for no show do Coldplay, você vai chorar demais, irmãos. Mais talvez do que aqui na igreja. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada aí? Será que eu estou em pecado? Não, é quando você já viu quando você vê um filme bom, e aí o cara vinga a morte, resgata a família, e você começa a chorar, você fala assim, meu Deus, que maravilhoso esse filme. A mensagem por trás é vingança, só que você está chorando e achando maravilhoso. Então a canção, irmão, a melodia dela vai tocar no seu emocional, mas a sua razão, onde está? E o seu racional? Onde está o seu racional? Então nessa era, nessa crise da pós-modernidade, irmãos, nós estamos dessa maneira. Eu quero, é do meu jeito e pronto, acabou. E o estilo, irmãos, não tem mais estilo, né? Cada um faz o que quer, veste como acha melhor. É bonito ser feio. E é condenado quem acha errado. Então essa é a crise, os problemas que estão gerando através dessa crise da pós-modernidade, insatisfação, depressão, drogas, divórcio, suicídio, pedofilia. E tudo isso tem caminhado cada vez mais para pior. E cada vez mais, irmãos, a gente vai ouvir casos, relatos, como a Samara relatou aqui, por um tempo, eu e a minha esposa, nós participamos bastante, intensamente, né, lá da Cabana Team. Eu sempre ministrava, sempre que dava eu estava lá. E os relatos que você escuta de adolescentes é assustador, irmãos. Você fala assim, não é possível que uma criança de 13 anos já viveu tudo isso. Não é possível que uma criança tão nova já passou por tudo isso. E não acho que vai melhorar, irmãos. Isso tende a piorar. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar. E aonde, irmãos? Entra, então, a cultura do relacionamento. Onde, no meio de tudo isso aí, entra a cultura do relacionamento. Nós somos ótimos construtores de casas, mas péssimos construtores de lar. Nós somos ótimos administradores de empresas, de negócios, mas somos péssimos para administrar um lar. Nós somos ótimos em ousadia, em criatividade, em perseverança para desenvolver uma nova tecnologia, para desenvolver um novo negócio, mas nós somos
péssimos em ter perseverança nos relacionamentos. É muito mais fácil trocar, né? É muito mais simples abrir mão. E esse é um conceito que cada vez mais, irmãos, tem sido normal dentro da igreja do Senhor. Alianças, irmãos, não foram feitas para serem quebradas. Alianças foram feitas para ser eternas. Então, quando você faz uma aliança conjugal com alguém, você está fazendo uma aliança, irmãos. Não é para ver se vai dar certo. Eu vou casar para ver se dá certo, se não der. Não, irmãos, você casa para fazer dar certo. Você casa, irmãos, para fazer esse negócio dar certo até que a morte o separe, ou até que Cristo venha. E aí você pode decidir qual que você quer primeiro. Quer separar, irmãos? Vem cá que nós vamos orar para a morte separar, ué. Porque a aliança não foi feita para ser quebrada. Essa deveria ser a estratégia dos pastores, né? Casal chega lá no gabinete, nós vamos separar, está uma brigaiada lá em casa, não dá mais para continuar não. Qual que quer morrer primeiro? Para qual que nós vamos orar para o Senhor recolher? Porque a promessa que foi feita perante os homens e perante os céus foi que até que a morte os separem. Então não estou vendo ninguém morto aqui ainda. Cristo não voltou. Então, irmão, não tem como acabar esse negócio. Uma vez um homem chegou no gabinete do pastor e falou assim: pastor, acabou o amor. Eu não amo mais minha esposa. Eu vou separar porque acabou o amor. Aí o pastor virou para ele e falou assim: ame-a. Ele falou: não, pastor, você não entendeu. Acabou o amor. Ele falou assim: ame-a. Aí ele falou: não, pastor, você não está me entendendo. Não tem mais amor. Como é que eu vou amar quem não tem mais amor? Ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Amar é um verbo. Só acaba porque não pratica. Por que quando você namorava, você praticava o verbo amor? Você comprava flores, comprava chocolate, lembrava da varoa, onde você ia. Tocava uma música e falava assim: é nossa música. Hoje toca a música no rádio e fala: desliga esse negócio aí. Então, amar é do verbo amar, praticar. Você precisa praticar o amor com o seu cônjuge todos os dias, irmãos. Porque realmente aquilo que você não pratica vai acabar. Aquilo que você não faz com constância vai se esfriar. Qualquer habilidade que você tem, que se você não pratica, você vai ficando cada vez pior nela. Então, se você não pratica amor com o seu cônjuge, em todos os sentidos, para os bons entendedores, tá? Mas se você não o ama, esse amor vai esfriar. Amém? E eu quero então entrar aqui em alguns princípios acerca desse tema, irmãos. O primeiro princípio é que casamento é ideia divina. Então, repita-se comigo: casamento é de Deus. Pronto, irmãos. Casamento é de Deus. A pior coisa que se tem, e uma mentira que Satanás contou, e que lá fora, irmãos, é muito feio isso, mas a gente aplaude, bota sorrisinho, dá curtida. É quando a pessoa fala assim: mais um indo para a forca, quando alguém vai casar. Vocês já viram os caras postando? A gente vibra. Aí outro conceito que o mundo lá fora tem: o casal recém-casado, né? Está naquele fogo da paixão, lua de mel, aquela loucura, irmãos. E aí chega o casal mais maduro nele e fala assim: eu quero ver daqui 5 anos. Eu quero ver manter esse fogo aí daqui 10 anos de casado. Esse é um dos maiores erros que o mundo lá fora tem falado sobre o casamento, irmãos. Daqui 5, daqui 10 tem que ter muito mais amor, porque o amor ele é evolutivo e não diminutivo. O meu amor por Cristo, ele cresce na medida com que eu me relaciono com Ele. Quanto mais tempo eu passo com o meu Senhor, mais apaixonado eu sou. A mesma coisa acontece com o meu cônjuge. Quanto mais tempo eu estou ao lado da minha esposa, quanto mais eu amo a minha esposa, irmão, mais eu quero estar com ela. Deveria ser assim. Mas eu sei, irmãos, que às vezes você deve estar falando assim: meu Deus do céu, o trem está feio lá em casa. Irmãos, todos vão ter dificuldades, vida a dois, né? Ser humano, onde tem humano, é dificuldade. Mas é por isso que nós vamos aprender aqui, irmãos, durante essas palavras, como amenizar
alguns desses dilemas, esses problemas. Às vezes você casou e não foi orientado antes de casar, que é um outro erro, né? Casou na empolgação, no impulso, mas fique em paz, irmãos. Você casou, existe uma aliança. Casamento é do Senhor, casamento é de Deus, então fique em paz que vai ser resolvido. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos começar então a ler as Escrituras. Se você quiser, irmãos, anotar, você pode anotar também esses textos, você pode praticar o que você vai aprender aqui na sua casa. Você que é solteiro, irmãos, começa a estudar. Você quer casar, você tem que casar certo, você tem que casar bem. Casamento é para a vida inteira. Você tem uma vantagem aí, meu irmão, você ainda está na opção de escolher, você ainda está na opção de se resguardar. Então faça da maneira correta. Gênesis capítulo 1, olha só o que vai dizer então o texto, a partir do verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, provai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Agora você vai pular lá para o 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Agora você vai lá para o capítulo 2, versículo 18 comigo. Então o Senhor não é bom, o Senhor falou, declarou, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude a ele e corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida as trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se entregou para o próprio ser humano alguém que com ele comparasse e a ele correspondesse intimamente. Lá no 24 agora, por esse motivo é que o homem deixará a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então são alguns textos que eu queria ler para você frisar, mas depois você vai ler na sua casa aí todo esse texto da criação do homem, dos animais, do seu semelhante. Então qual é a ideia de Deus aqui, irmãos? A ideia de Deus é que não é bom que o homem viva só. Essa é a ideia do Senhor, não é bom que ele fique só. Eu farei então uma auxiliadora. Para que essa auxiliadora? Para que ele tenha uma companheira, para que ele tenha amizade, para que ele tenha reciprocidade e para que ele viva em harmonia. Está assim seu casamento, irmãos? Não precisa falar não, irmão. Erga a mão não, irmãos. Mas anota isso, irmãos, porque isso aqui é o que deveria ser a sua ajudadora junto com você. Companheirismo, parceria. Quem tem que ser seu melhor amigo? Seu cônjuge. Quem tem que ser seu melhor conselheiro? Seu cônjuge. Quem tem que ser a pessoa mais recíproca nessa relação? Seu cônjuge. Reciprocidade. Eu faço porque eu amo, não porque eu quero algo em troca. O problema é que a gente também é ensinado, irmãos, de maneiras muito erradas, esse algo em troca. Não é uma barganha o relacionamento, irmãos. Eu não tenho que fazer nada para minha esposa esperando algo em troca. Eu faço porque eu a amo e porque eu quero fazê-la feliz. E a mesma coisa ela tem que fazer por mim. Mas muito nos é ensinado, né? As mães talvez ensinando as mulheres da forma errada, como ela conquistar um homem, como ela ganhar as coisas de um homem, ou vice-versa. Né, os pais ensinando os homens a como ele conquistar uma mulher, a como ele ganhar algo em troca de uma mulher. Sendo que nessa relação, irmãos, a dois, não é uma relação onde eu faço algo esperando retorno. É uma relação onde eu faço porque eu entendi que o meu casamento só vai dar certo se eu fizer ela feliz. Eu não caso para ser feliz, irmãos. Eu caso para fazer alguém feliz. Outro erro que a gente faz é isso, né? Tem jovens que chegam na gente e falam assim: quando eu casar eu vou ser feliz, né, pastor? Não é possível. Fala assim: depende, irmãos. O que é felicidade para você? Me defina a felicidade.
Mas nós casamos, irmãos, porque nós entendemos que esse é um plano de Deus para nossas vidas. E porque eu quero fazer a minha esposa feliz todos os dias da minha vida. Então entenda que auxiliador é alguém que vai fazer a sua vida melhor. Disse o poeta, o amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforma na nossa melhor versão. Alguém que nos transforma no melhor que nós podemos ser. Então, irmãos, o casamento é um tentando transformar o outro na melhor versão e não na pior. Só que a gente insiste na pior versão da pessoa. Parece que nós só temos falha de memória quando chega a conta para pagar, né? Mas nos erros do casal a gente nunca esquece. 20 anos de casado, aí está lá num dia mau. Traz para a mesa. Não, mas você lembra lá 20 anos atrás, quando você fez aquilo? Então, irmãos, entenda uma coisa, nós temos que extrair a melhor versão, não a pior versão. Nós não temos que ficar trazendo à memória a pior versão, mas você lembra aquele dia que você falou isso e aquilo outro, e você nunca esquece esse dia, né? E os dias bons? E os dias alegres? E os dias felizes? Vocês já viram que no ADR nunca tem uma fala tipo assim, nossa, e aquele dia que você me levou lá naquele restaurante, que era meu sonho de ir, né? Você usou todo o seu salário para me levar nele. Não, e aquela viagem que a gente sempre sonhou em fazer juntos, nunca tem esse bate-papo, né? Ou é só lá em casa que não tem esses bate-papo? Tem lá nas suas? Não tem esse bate-papo, né? Você senta na mesa com a sua esposa e fala assim, agora vamos relembrar os melhores momentos. Ninguém faz isso, irmãos, mas deveria fazer. Nós deveríamos trazer à memória as nossas melhores versões. É a melhor versão da minha esposa, e ela trazendo a melhor versão que eu tenho. Eu amo a minha esposa quando eu vou sair para trabalhar, e ela fala assim, vai lá, arrebenta, faça o seu melhor. Irmãos, aquele dia lá, se eu não fechar um grande negócio, não tem por que não fechar. Eu saio achando que eu sou um super-herói. Agora, imagina o contrário. Nossa, está cedo demais, você já vai sair de casa? Deixou o dinheiro? Irmãos, então não reforce a pior versão, mas sempre a melhor versão. O projeto de Deus com a união conjugal foi transformar a vida melhor. A vida tem que ficar muito melhor, irmãos. A vida tem que ficar mais suave, mais leve, é uma ajudadora. 2 são melhor do que 1, irmãos. A vida tem que ficar mais fácil, a vida tem que ficar mais gostosa de se viver. É um jeito do homem continuar servindo ao Senhor com alegria. Mulheres, vocês estão captando aí, né? Por enquanto eu estou apontando muito sobre vocês, mas vai chegar no dos homens também, tá? Então entenda uma coisa, mulher, você tem que proporcionar na sua casa o seu marido servir ao Senhor com alegria. Tem que ser alegre dentro da sua casa servir ao Senhor. Irmãos, é desafiador pastorear na nossa geração, um casal novo como eu sou com a minha esposa, mas se não fosse ela me motivando, talvez eu já tinha desistido algumas vezes. Mas eu tenho uma ajudadora. Sabe aquele dia mau? Ela é aquela que senta e fala assim, nós servimos ao Senhor com alegria. Vem cá, eu vou orar por você. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar àquilo que as Escrituras têm nos orientado. No Novo Testamento, irmãos, casamento também é tratado com muita seriedade. Abra lá sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha que Jesus vai falar. E os homens instruiu, por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Muito séria. E que nos dias que nós vivemos hoje, na crise dessa pós-modernidade, onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e problema é de quem pensa o contrário, nós estamos tentando, numa vida a 2, separar aquilo que Deus uniu. Como assim, pastor? Uma coisa muito
que acontece demais nos nossos dias é o quê? Você chega num casal e você vai conversar com um casal, e aí existe uma disputa dentro de casa, primeiro, profissional, uma disputa financeira. Como é que vai haver uma disputa quando vocês são um só? Como é que eu disputo contra amigo mesmo? Então, não sei se vocês entenderam o que Jesus está falando aqui. Não é mais dois, mas agora é uma só carne. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é um só dinheiro, é um só carro, é uma só casa, é uma só conta, é uma só viagem, é uma só marmita, é um só, meus irmãos. Aí, ó, minha esposa já comeu marmita comigo, por isso que ela gritou amém. Tá vendo? Já dividi marmita, irmãos. Não tem mais esse é o seu, esse é o meu, porque senão vai haver uma disputa. E o que mais tem hoje em dia é marido e mulher disputando. Não, mas eu ganho mais. Não, mas eu faço mais, eu posso mais, porque eu ganhei mais, eu posso fazer. Não, irmãos, é um só, é uma só carne, é um só. Não separe aquilo que Deus uniu. O homem não separa aquilo que foi Deus que uniu. Se foi Deus que uniu, irmãos, aí não foi? Seu casamento foi Deus que uniu. Você teve a bênção aí do pastor, a bênção do juiz, então foi união. Então você não pode separar aquilo que Deus uniu, irmãos. E compreender isso é libertador, irmãos. Hoje, o segundo maior motivo de separações no Brasil, e olha que eu estudo essa área, irmãos, eu tenho propriedade para falar disso, é o dinheiro. O segundo maior motivo, só perde para a infidelidade, infelizmente. Mas nós vamos virar esse quadro, que a igreja do Senhor está avançando, o evangelho está sendo pregado. Mas infelizmente, o segundo maior motivo de separação de um casamento é as questões financeiras, ou o excesso ou a falta. Não acha que é só a falta não, irmãos, o excesso também, porque a pessoa quando ela tem muita quantidade, ela acha que ela já não depende mais do outro, tanto o homem quanto a mulher. Você já viu o conselho que a mulherada tem dado uma para outra? Minha filha, vai trabalhar para você não depender desse homem. Não é assim? Vai trabalhar, se você for depender do marido, você está frita. Ele arruma outra, te larga, você está aí com a mão na frente e outra atrás. Os conceitos, irmãos, estão sendo desconstruídos. Não estou falando que as mulheres não podem trabalhar. Pode. Amém. Glória a Deus. Se você acha devido, trabalhe, prospere, cresça, desde que você entenda o seu papel dentro do seu lar. Não é competir com o seu marido. Não é ver quem ganha mais, quem ganha menos. Não, é o seu dinheiro e o meu dinheiro. É o nosso dinheiro, é a nossa casa, é as nossas contas, é o nosso lazer. Amém? E olha o que Paulo vai dizer em Efésios, irmãos. Então vai lá para Efésios agora. Avança aí comigo aí. Se você quiser anotando esses textos aí, você pode anotar, que eu quero que você medite lá na sua casa, com seu cônjuge, com seu marido. Efésios capítulo 22. Efésios capítulo 5, irmãos, versículo 22. Olha só. 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito... Não, está errado, anotei errado. Espera aí. Eu que estou em Gálatas, espera aí, meu irmão. Efésios 5, 22, isso mesmo. Esposa, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeita aos seus próprios maridos. Marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então aqui nós temos duas missões, uma para o homem e uma para a mulher, uma para o marido, outra para a esposa. Qual que é a missão? Assim como Jesus amou a igreja, assim o marido deve o quê? Amar a sua esposa, e é um amor sacrificial. Aí, homens, agora o bicho pega. É um amor sacrificial, assim como Jesus se deu pela igreja. Homens, maridos, esposos, vocês precisam se dar. É um amor sacrificial. Esse amor, ele corresponde à proteção, segurança. Então, mulheres solteiras,
Quando você estiver procurando um homem de Deus para a vida de vocês, amém? Homem de Deus. Procure se ele é aquele que está disposto a um amor sacrificial por você. Você pode perguntar isso durante o namoro: você está disposto a morrer por mim? Essa é uma boa pergunta para um relacionamento, né? Porque hoje em dia as perguntas são tão vazias. Faça perguntas bíblicas. Deixa eu te falar aqui, ó, meu brother. Está disposto aí a morrer por mim? Está disposto? Se for para pular na frente de uma bala, você pula aí para morrer no meu lugar? Igual num filme romântico. Então entenda uma coisa, esse amor, ele significa para a mulher proteção, segurança. E segurança, irmãos, não confunda segurança com dinheiro só não, tá? Porque tem gente que acha assim, segurança, esse cara tem que ter dinheiro para me dar segurança. Não tem nada a ver isso. Não é essa segurança aqui que a Bíblia está falando. É uma segurança no sentido de proteção. Ele está me protegendo, custe o que custar. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu achei ridículo, irmãos. Um vídeo, estava num restaurante chiquérrimo, numa beira de um mar, e veio um tsunami, de verdade esse vídeo, irmãos, de verdade. E eles estavam num restaurante chiquérrimo, assim, na beira, vendo o mar, e as cadeiras ali, aquele trem mais lindo do mundo. E veio o tsunami, o cara levanta da mesa, na hora que ele vê a onda chegando, ele empurra a esposa, joga os filhos para o lado e sai correndo. Ele literalmente, ele empurra a esposa, porque a esposa veio para cima dele, né, proteção. A esposa buscou nele o quê? Proteção. Ele empurra ela e sai correndo. E ela cai e sai catando os filhos no chão, assim, correndo, segurando os meninos. E ele, ó. Homens, o seu papel é um amor sacrificial. Um amor que traga proteção. Esposas, sede submissas. Assim também a esposa precisa ser submissa ao seu marido. O que é submissão aqui, irmãos? Nós vamos entrar nesse assunto, o que é submissão. Mas submissão é você ter respeito pelo seu marido. A primeira coisa de uma esposa submissa é uma esposa respeitosa. E aqui estão duas dicas principais para que você prolongue a sua vida a dois. O amor do homem tem que ser um amor sacrificial. E o amor da esposa tem que ser um amor de submissão, de respeito. Um amor de ser respeitosa ao marido. Mesmo que o marido tenha umas ideias meio malucas, irmãos. Mas seja respeitosa. Respeite seu marido. Apoie seu marido. Para quem conhece a história de alguns grandes homens de Deus, irmãos, imagine esses homens de Deus em tempos difíceis, heróis da fé. Imagine esses homens, se eles não tivessem, naquele tempo, mulheres, grandes pastores que desbravaram o caminho, irmãos. Missionários que foram para o campo, se eles não tivessem esposas submissas, respeitosas. Respeita a sua opinião. Respeito você, como o meu marido. Então nós precisamos entender isso. Em Apocalipse, para a gente encerrar esse ciclo aqui, vai lá em Apocalipse capítulo 19. Olha o que vai dizer Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, verso 7, diz assim: alegremos-nos, exultemos-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Irmãos, Cristo está preparando para um casamento. O casamento aqui na terra é a maior representatividade daquilo que Cristo vai fazer com a sua igreja. Então nós precisamos entender a seriedade do matrimônio, a seriedade, irmãos, desse passo que nós demos ao nos casar. Esse passo que nós demos ao pegar a noiva, trazer para o altar, porque Cristo está esperando a hora pela qual Ele vai pegar a sua noiva, que é a sua igreja, com vestes brancas, atos de justiça, sem mancha, sem pecado, uma igreja pura, uma noiva santa, e Ele vai se casar com ela. Então, irmãos, Ele nos permitiu fazer isso em vida, para que a gente possa desfrutar um pouquinho desse momento aqui na terra. É quando nós nos unimos com a nossa esposa, nos casamos, vivemos uma vida a dois.
E disso vem os frutos, que são os filhos, que é maravilhoso, né? Eu estou vivendo isso e é a coisa mais incrível do mundo, que é um outro conceito completamente errado que o mundo tem pregado hoje em dia, né? As pessoas não querem mais ter filhos. As pessoas não querem mais engravidar, porque as mulheres estão tão preocupadas com a estética, né? Filho, vai me deixar barriguda, vai cair as coisas. Depois para voltar dá um trabalho para o lugar, né? Quando muito um. Bom eram os tempos dos nossos pais, né? Meu pai teve 14 irmãos, minha mãe teve 11. Eles entenderam, né? E de multiplicar sobre a terra, né? E nós hoje, irmãos, para ter 2 é um custo. Sabe por quê, irmãos? Que nós estamos parando com esse movimento, porque nós perdemos a fé. Porque a fé é uma certeza e uma convicção. Diga assim, certeza. Convicção. Então por que você está com medo de ter filho por conta de dinheiro? Se fé é convicção e certeza. Então quem vai prover? Aquele que é o dono do ouro e da prata, irmãos. Então pode multiplicar, pode ter filho, pode constituir famílias, porque é o Senhor que vai honrar a sua casa, a sua família, desde que você entenda o princípio bíblico do casamento. Então tenha filhos, irmãos. Os muçulmanos, eles estão vindo, irmãos, e onde eles chegam, eles estão proliferando. Chega um muçulmano aqui, em Goiânia, ele tem 6, 7, 8, 9 filhos. Sabe por quê? A religião deles é a que mais cresce no mundo. E a forma deles expandirem a religião deles, sabe como que é? Fazendo filho. Por que os crentes não entenderam isso? Por que os cristãos não estão entendendo isso? Lendo a palavra, sabe por quê? Porque a gente tem pouca fé, nós não cremos. Eu vou ter 3 filhos, como é que eu vou sustentar 3 filhos? Como é que eu vou criar 3 filhos, irmãos? Creia no Senhor, tenha fé. E mesmo que você não tenha 3, tenha um, mas tenha um que seja do Senhor e não seu. Tenha um consagrado ao Senhor. Ensine ele a ser um mártir nesses dias, irmãos. Se você está criando filho para você, irmãos, ele não vai conseguir suportar o mundo na atual situação que ele está, não. Se você está criando o seu filho para você, para dentro, e não para fora, irmãos, para o Senhor, infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia, dificilmente ele vai suportar os dias maus que estão por vir. Mas que eu amo a minha filha, irmãos, e a única que eu tenho por enquanto, e eu sou apaixonado nela, mas nós estamos treinando ela para os dias maus que estão por vir. Nós estamos ensinando ela a ter joelhos mais fortes, ombros mais fortes, para suportar a pressão que virá sobre todo aquele que se levantar como um cristão nessa nação. Então, filhos, irmãos, são bênçãos do Senhor, é a herança do Senhor para nós. Contudo, é preciso separar, irmãos, aquilo que é de Deus daquilo que é do homem. Então nós precisamos separar aquilo que é puramente humano, principalmente quando a gente vai se relacionar, né? E a primeira coisa que é puramente humano, a escolha da pessoa amada. Você pode até vir na igreja, procurar aqui, né? Ver quem está na vitrine. Viu, irmãos, solteiros aí, que está na vitrine? Você já foi no shopping? Lembra que as vitrines têm que ser trocadas, têm que ser reorganizadas, tem que estar bonita, entendeu? Então pega a dica, vocês estão na vitrine, irmãos. Quem está na vitrine tem que estar em exposição. Então você pode até vir, irmãos, na igreja, procurar, você pode fazer uma campanha lá de oração. Senhor, manda meu varão, manda minha varoa, mas a escolha é sua, é pessoal sua. É você que vai fazer essa escolha. Uma outra coisa, a qualidade do namoro, quem determina? É você. É uma escolha meramente humana, a qualidade que você quer ter no seu namoro. Qual é o tipo de namoro que você quer ter? Qual a qualidade do seu namoro? Isso vai falar muito sobre o seu casamento. A qualidade do seu namoro vai determinar muitas coisas em relação ao seu casamento, irmãos. Eu lembro que eu e a Sara, quando a gente estava namorando, e namoro à distância tem seus benefícios, seus malefícios, mas um dos grandes benefícios do namoro à distância, sabe qual que é? Primeiro que é mais fácil se guardar, né? Ajuda, né? Então já é bom. Segundo ponto, é que você conversa demais. E conversar durante o período do namoro é excelente, irmãos, porque você conhece a pessoa. Você conhece a pessoa é no conversar, é no falar, é no se abrir, é no perguntar. Morre por mim? Vai ser submissa? Essas perguntas, irmão.
Você tem que ir para o namoro levar a Bíblia, começa a fazer umas perguntas bíblicas. Sabe o que eu e a Sara faziam, irmãos? É por isso que hoje eu tenho um pouco de trauma de versículo decorado. Porque eu e ela ficava competindo, versículo decorado, eu nunca ganhava dela. Primeiro porque ela é médica, né? Médico, irmão, é treinado a decorar, sabe tudo, médico decora. Sabe como é que é a prova? Eu fazia a prova tipo assim, meia hora antes da prova, eu li o assunto e enchia linguiça. Eu sempre fui muito bom em improviso, né? E tá ali na hora, teatro, tá falar na frente, lá improvisava. Médico não, médico tem que decorar. Medicina é decoreba. Então aí a gente ficava competindo, versículo bíblico, porque ela me ligava, eu ligava, batia papo, como é que você está? Vamos embora lá na competição? Vamos. E aí eu falava o primeiro, ela falava o segundo, eu falava o terceiro, ela o quarto e quinto, e até alguém não dá conta mais, ela sempre tinha mais uns 10 na manga. Mas isso, irmãos, é uma qualidade no namoro. Qual a qualidade do seu namoro? É ir para o cinema? Amém, é uma benção ir para o cinema, né? Mas o problema é que você tem que ir para o cinema para ver filme, né? Aí você pergunta para um casal de namorado no final do filme, o que você achou do filme? E qual filme era mesmo? Então, a qualidade do namoro, irmãos, é você quem determina, mas isso vai falar muito sobre o seu casamento. Outra coisa que é extremamente humana, meramente humana, as influências culturais. Quem casa quer casa. Não estou falando que está errado, irmão, você pode querer, mas só estou falando que isso é uma influência cultural. Quem casa tem que ter aquela mega festa de casamento. Por que eu falo que isso é uma influência cultural? Isso tem impedido vários homens de se casar. Porque o cara fala assim, eu não tenho condição ainda de ter uma casa, meu Deus do céu, e a pressão sobre mim, como é que eu vou casar? Eu não dou conta de fazer uma festa de casamento, meu Deus do céu, eu não posso casar. Aí o cara vai ficando para depois. Aí ele vai ficando para depois. Aí ele vai ficando para depois. Vocês já notaram que as pessoas hoje em dia casam depois dos 30? Antigamente, no tempo dos nossos pais, meu pai, quando casou com a minha mãe, ele tinha uma bicicleta que era emprestada, mais nada. Mais nada. E tudo eles construíram juntos. E foram construindo. O problema é que hoje, na nossa crise da pós-modernidade, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, lembra? Então o que acontece? Primeiro eu vou construir para depois eu me relacionar. E aí se eu vou construir para depois eu me relacionar, você entende uma coisa depois que casa. Eu não preciso mais dele, porque eu já sei como construir sozinho. Você viu o perigo? Não, eu vou construir primeiro. Eu vou formar primeiro. Tudo bem, irmãos, você avalia, mas toma muito cuidado com as influências culturais. Isso não é Deus, é meramente humano. É isso que eu quero deixar claro para você. Isso não é uma regra. Quem casa quer casa. Isso não é regra, irmãos. Isso é algo de uma influência cultural, mas uma influência cultural que tem assustado as pessoas para aquilo que é um projeto de Deus. Lembra, o casamento é um projeto de Deus, irmãos. E eu arrisco a dizer para vocês, irmãos, existem coisas que nós só provamos depois que a gente casa. Existem bênçãos, coisas para nós reservadas, irmãos. Coisas que o Senhor deixa, parece lá separar, fala assim, depois que esse menino casar, eu vou permitir isso aqui acontecer na vida dele. Então o casamento é uma bênção. Mas nós precisamos entender, irmãos, que existem coisas que são meramente humanas. São coisas que meramente a cultura humana tem constituído para justamente impedir o casamento, atrasar o casamento, jogar mais para frente, vai deixando mais para frente, vai deixando para depois, e aí cada vez mais você vai aprendendo, irmãos, que viver sozinho não é tão ruim assim, porque você já foi ficando velho demais, e aí você já começa a achar que está tudo normal, e é por isso que uma geração cada vez mais solitária, uma geração cada vez mais só olha para o centro, só olha para ela mesmo. Mas nós somos criados, homem e mulher. Não é bom com que o homem fique só. Amém? Glória a Deus. Alguém certa vez disse o seguinte, o cônjuge mais feliz não é aquele que se casou com a melhor pessoa do mundo, mas é aquele que consegue extrair a melhor versão da pessoa com quem se casou. Irmãos, para a gente caminhando para o fim dessa primeira etapa, você não vai encontrar a pessoa perfeita. E eu te garanto uma coisa, o dia que você encontrar algo que se assemelha com a pessoa perfeita que você projetou, eu te garanto que quando você conhecer essa pessoa mais a fundo, você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu queria. Porque nós olhamos para o exterior.
Mas nós esquecemos que uma vida a dois, o que sustenta ela até que a morte separe é o quê? O interior, irmãos. Porque o exterior, a gravidade é injusta com a gente, né, irmãos? Vai puxar para baixo, vai ficar desajustado. Não tem como. E aí se o irmão não manda na lanternagem para arrumar a lataria, irmão, vai ficar mesmo, não tem como. E aí sabe qual que é o problema? É que o irmão fica olhando as outras que está toda reajustada e não tem coragem de mandar dele. É? Aí ele não tem... Alguém está querendo aí um reajuste. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, se nós casamos com a estética não sustenta até que a morte separe, irmãos. Ela não vai suportar o peso de uma gravidade. Ela não vai suportar o peso da idade. Sempre vai existir alguém mais bonito que você, irmãos. É porque a gente é bom para falar assim, não, mas tem mulher muito mais bonita que a minha, né? Não, tem homem muito mais bonito que você. Né? Porque os homens aí, né, na sua ignorância, falam assim, não, mas tem mulher muito mais bonita que a minha. Não, irmãos, tem homem muito mais bonito que você. Você não está vendo os atores aí do cinema, não está vendo os galãs que passam aí. Então não é você, irmãos, não é a pessoa que está com você, é porque você escolheu da maneira errada. Então Deus, irmãos, nós precisamos compreender que Deus instituiu e abençoou a união heterossexual entre homem e mulher. E agora, para que isso se sustente, você precisa caminhar nos princípios da palavra. E para a gente encerrar hoje, para a gente dar continuidade nos próximos, qual é a razão do casamento estar em xeque, então? Casamento é de Deus, nós já aprendemos o primeiro princípio, amém? Vocês já notaram aí, isso aí tem que estar incrustado na cabeça de vocês, irmãos. Casamento é de Deus. Agora, por que então, sendo de Deus, o casamento está em xeque, irmãos? Só para vocês terem noção, no Brasil, cresceu 160% o número de divórcios só nos últimos 10 anos. 160%. Só na pandemia, em 2021, foi o recorde. 386 mil separações só em 2021. Então, por que algo que é de Deus não está dando certo, irmãos? Deus errou em algum momento? Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Então ele não errou. Então por que não está dando certo? Porque o ato conjugal já não faz mais sentido, viver a dois já não faz mais sentido, eu vou viver sozinho, e é isso que o mundo lá fora tem pregado, irmãos, cada vez mais o individualismo, tudo é individual, cada vez mais casas pequenas. Agora o Elon Musk lá da Tesla, lá, o homem mais rico do mundo, o homem mais admirado, né, pelos jovens da atualidade, você viu o que ele fez agora? Uma casa portátil. Casinha portátil, é minha casinha, só minha, só cabe eu lá dentro, eu levo. E outra, ela é portátil, você leva onde você quer. Sucesso de vendas. Porque o mundo impregnando uma cultura do individualismo. E cada vez mais, irmãos, o mundo vai implantar essa cultura. E aí eu pergunto para você, não tem mais necessidade de viver juntos? Claro que não, irmãos. Nada disso faz sentido, porque Deus instituiu. O problema não está em Deus, o problema está no coração pecaminoso do homem. O problema está no nosso coração pecaminoso. Suas escolhas hoje, elas são baseadas no que a cultura lá fora, a cultura pecaminosa, está implantando na sua cabeça. Você está conduzindo a sua vida hoje, irmãos, de uma maneira distante do seu Senhor. Existe um livro, irmãos, anota aí, mulherada, vocês querem ter sucesso no casamento de vocês? Primeira coisa, mulheres, vocês são o pilar de sabedoria do lar de vocês. O homem é o pilar de proteção, sustento, mas se você não tiver sabedoria, a tola com as próprias mãos vai destruir o lar. Então, primeira coisa para você obter sabedoria, as Escrituras. Mas além das Escrituras, anota um livro aí, Experiência da Mesa, da David Titus. Isso vai mudar a história da casa e da família de vocês. David Titus fez uma pesquisa, irmãos, com centenas e centenas. Para quem não sabe, a David Titus é uma
especialista em famílias. Ela infelizmente faleceu, se eu não me engano, ano passado, esse ano, início desse ano. E ela deixou um legado sobre famílias. E nesse livro, Experiência da Mesa, ela fez um estudo que comprova, junto com as universidades, que famílias que não sentam à mesa, que a esposa não proporciona uma experiência da mesa, por isso experiência da mesa, essas famílias crescem de forma disfuncional. Se uma família não tem pelo menos um encontro por semana na mesa, 70% de chance dos filhos entrarem no crime e nas drogas. Se essa família não senta pelo menos 3 vezes na semana em uma mesa, 40% de chance dos filhos entrarem nas drogas e na criminalidade. Se essa família não senta pelo menos 5 vezes na semana à mesa, 20% de chance do seu filho entrar nas drogas e na criminalidade. Então, irmãos, a mesa é pedagógica. Jesus, quando ressuscita dos mortos, qual foi a pedagogia que ele teve com os discípulos? Ele sentou à mesa com eles. Jesus já tinha ensinado tudo para os discípulos. Jesus já tinha falado, é necessário que eu morra e eu vá para o Pai. Mas aí quando ele morre, sabe o que acontece com os discípulos? Eles começam a se dispersar. Porque a pedagogia não foi a cruz, a pedagogia foi a mesa. Assim que ele ressuscita, ele não vai lá e se crucifica de novo, mas ele senta à mesa e traz a pedagogia. Então, mulheres, vocês querem salvar o casamento de vocês, vocês querem ter um casamento saudável, gere uma experiência da mesa. Cozinhe para o seu marido, mesmo que você não saiba cozinhar. Maridos, mesmo que o gosto esteja ruim, elogie a comida. Está salgado? Bebe água. Faça uma cara boa. Motive, sempre traga a melhor versão da sua esposa. Sempre traga o que há de melhor. Ela se esforçou, irmãos. Minha esposa, quando casou, não sabia nem fazer um ovo mexido. Estou mentindo, amor? Ah, não, até fazia, né, amor? Mas você chegou, é porque você estava lá fora. Mas, irmãos, a melhor coisa do mundo é quando ela cozinha para mim. A gente ama a experiência da mesa. Gere essa experiência no seu lar, na sua casa. Aprenda sobre isso. Amém? Eu quero orar com vocês. Eu quero chamar minha esposa aqui à frente. Nós vamos orar com vocês. Se coloque de pé, igreja. Mas antes da gente orar, eu quero dar um aviso para vocês. Preste atenção aqui. Irmãos, nós chegamos nem a 30% da palavra que eu quero ministrar ao coração de vocês. É muito importante que a gente avance nesse assunto. Como a instituição família tem sido destruída. Mas o primeiro princípio que vocês aprenderam aqui: casamento é de Deus. Então nós vamos lutar aqui nessa igreja, irmãos. Nós vamos lutar aqui nessa comunidade. Nós não vamos deixar com que Satanás destrua as famílias, os casamentos. Nós não vamos aceitar isso, irmãos. Então eu encorajo vocês a participarem durante todos esses domingos, pelo qual nós iremos ministrar sobre esse tema. Traga pessoas, irmãos. Eu sei que existe ali na sua vizinhança, ali na sua empresa. Eu sei que tem pessoas na sua família que estão passando dificuldade. Traga, eles precisam ser ministrados, eles precisam aprender, irmãos. Tem muita coisa que não nos foi ensinado sobre o casamento, principalmente alguns princípios bíblicos. Às vezes a mulher, ela olha e fala assim: nossa, mas ser submissa, eu vou me rebaixar. Não, irmãos, você vai aprender. Vai ter aqui um dia que você vai aprender só sobre o princípio da submissão, esposas. E o quanto é lindo uma esposa que aprende sobre a submissão. Maridos, vocês vão aprender sobre o princípio do amor, assim como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. E vocês vão ver o quanto é lindo amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela. Então eu encorajo vocês a nós construirmos isso juntos no Senhor. Amém? Você que é casado, você que é namorado, você que é noivo, pega na mão aí do seu cônjuge, ore com ele. Você que é solteiro, irmãos, essa oração é para você, para que Deus também providencie alguém
um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida. Como é bom, irmãos, casar com alguém que te aproxima do Senhor. Como é bom estar ao lado de uma pessoa que nos aproxima de Cristo. Então nós declaramos isso nessa noite. Espírito Santo de Deus, ministra sobre esses casamentos. Ministra, Senhor, sobre essas famílias, ó Deus. O nosso futuro. Espírito Santo de Deus, nós oramos sobre cada casamento, sobre cada família aqui representada, Deus.